Prezados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos, amigos e amigas, inscritos no nosso canal Mensagem da Última Hora.org.br, canal que tem por objetivo trazer uma mensagem de fé, trazer uma mensagem de coragem, trazer uma mensagem de ânimo, trazer orações, trazer momentos de bênçãos para a vida de todos aqueles que se aproximam de Deus através dos conteúdos que nós oferecemos aqui no nosso canal. Nós temos o objetivo aqui de trazer estas mensagens de ânimo, de coragem, também hinos, não é? que vem na linha com a missão de contribuir para que as pessoas que tiverem acesso a esse canal tenham passem momentos aqui, né, que ajudem, que ampliem a sua fé em Deus, que contribuam para a sua fé na palavra de Deus, né? Então, esse é o único objetivo que nós temos aqui nesse canal. Não temos objetivo de angariar fundos, não é para isso que nós temos esse canal. Não temos objetivo de fazer conhecido um nome, né? A não ser que seja o nome de Jesus, aí sim, mas não o nome de uma pessoa. Não temos objetivo de querer desviar ninguém daquilo que crê, né? Não é isso. Se você tem uma fé, se você tem sua crença, se você tem um lugar onde você congrega, se você tem uma liderança que você respeita, que você gosta de estar liderado por ela, né, por esta liderança, se você crê, se você sente que Deus tem te abençoado onde você está, com o que você tem ouvido, né? Então, enfim, se você está sendo abençoado e tem sua alma alimentada, está tudo bem, não é? E agora, se o que você acessa aqui te agrada, ajuda na sua fé, amém. Deus continue te abençoando, acessando os conteúdos do nosso canal, permaneça acompanhando a nossa programação. Nosso objetivo aqui é oferecer conteúdos que contribuam com a fé daqueles que estão acessando aqui, né? Então, esse é o único objetivo que nós temos nesse canal. Agora, há verdades que precisam ser ditas, e às vezes você vai ouvir, você está conhecendo o canal agora, talvez você vai ouvir coisas aqui que você não vai gostar muito de ouvir, mas nós temos compromisso com a verdade, porque Deus tem nos enviado para os nossos dias uma mensagem que abre os nossos olhos para nós identificarmos muito daquilo que vem sendo escondido, né, das pessoas, dos crentes, e levado muito do que vem sendo manipulado para levar as pessoas a acreditar, a crer, a sustentarem a sua fé em um sistema, em uma igreja, em um líder, em um grupo. Então, isso não é ataque a uma liderança. Você não vai ver nunca você vai encontrar aqui citação de nome, não vai encontrar citação de nome de igreja, de nome de líder. Não tem por que fazer isso, não é? Mas algumas vezes pode ser que você ouça aqui algo que você fala, puxa vida, mas é no que eu estou firmado e agora eu estou ouvindo que isso não é adequado, porque se a palavra de Deus diz isso, nós vamos dizer. E aí você vai identificar se aquilo te agrada ou não te agrada. E se não te agrada, onde você está te fazendo bem? Então, é uma decisão que você precisa tomar, não é? Agora, por que as pessoas têm sido enganadas hoje? Por que há milhares de pessoas enganadas hoje com relação à sua fé? Porque elas estão compreendendo, estão entendendo errado a palavra de Deus. Estão errantes porque não conhecem a palavra de Deus. Ora, mas eu leio todos os dias, eu sou um leitor da Bíblia,
Como é que eu não conheço? Ler não garante compreensão. Ouvir não garante compreensão. E muitos hoje têm sido enganados exatamente por isso. Porque ficam achando, acreditando que basta ouvir que está tudo certo, mas não está tudo certo. Se tivesse tudo certo, as milhares de pessoas que acompanhavam Jesus eram todos crentes e todos seguidores de Jesus. Ora, é muito claro, é muito claro. Quando a Bíblia diz, e isso tem sido muito mal interpretado, aliás, não precisa ser interpretado, precisa ser compreendido, né? O erro é a interpretação. Interpretação feita por pessoas que não compreenderam. Pior, né? Quando a Bíblia diz a fé vem pelo ouvir, não é no sentido de ficar ouvindo com o ouvido físico. E muitas pessoas acham que é isso. Basta eu ir lá na igreja, se eu ficar ouvindo a palavra de Deus, eu já estou salvo. Não, não é isso não. Se fosse isso, as milhares de pessoas que seguiam Jesus estavam tudo salvo. Era tudo seguidor de Jesus. Eram todos ouvintes. Ouviram e nunca tiveram fé. Os próprios discípulos ouviam e nunca tiveram fé. Fé verdadeira. Só aconteceu, e é engraçado não fosse trágico, né? Há milhares que pregam Atos 2, que se sustentam em Atos 2, dizem estar seguindo Atos 2, que não tem essa compreensão do que é Atos 2. Porque se diz que crê em Atos 2, mas defende de forma tão superficial o evangelho de Jesus, então não crê em Atos 2. Quando defende que o id é só sair pregando. Jesus me deu o id. Então, id e pregai o evangelho. Mas simplesmente foi assim? Ele falou para os discípulos, id, pregai o evangelho, virou as costas e foi embora? Não deu mais nenhuma ordem? Foi assim que aconteceu? Ele só deu o id? Falou, desde que vocês creem em mim, pode sair pregando. Foi assim? Porque milhares estão pensando assim. E estão agindo assim. Não foi isso que ele disse. Ele disse mesmo, ide, pregai o evangelho, mas ele também falou para eles, vai lá para o cenáculo, lá em Jerusalém, e fica lá, até receber o Espírito Santo. Enquanto vocês não receberem o Espírito Santo, não vá sair para pregar. Agora, muitos acham que receberam o Espírito Santo, muitos nem acham, nem procuram o Espírito Santo, já sai por aí, né? Mas, enfim, não estamos aqui para atacar ninguém. Nós acabamos de dizer. Estamos aqui para dizer a verdade. Tanto que não estamos citando esse ou aquele. Nós estamos falando que os milhares que fazem isso estão errados. Por quê? Porque não compreendem a palavra de Deus. E por que não compreendem a palavra de Deus? É simples compreender isso. Deus nos enviou para os nossos dias uma mensagem que, assim como a Bíblia, também tem sido mal entendida. E ia ser desse jeito mesmo. Para enganar os escolhidos tem que ser algo parecido. Então, é óbvio que ia acontecer isso. Que grande parte daqueles que se dizem conhecedores da mensagem não conhecessem a mensagem. Como aconteceu com a grande multidão, como aconteceu com os 11, antes que eles tivessem, depois que eles tiveram a experiência sobre a qual a própria mensagem vai mostrar qual é a experiência, aí eles não ficaram enganados. Depois que eles passaram por Atos 2, eles não ficaram enganados, mas até então eles ficaram enganados sim, mesmo sendo os 11. Veja como a coisa é séria. Então, a mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias, se você não sabe do que estamos falando, tem link aqui abaixo dos nossos vídeos, né, que leva para uma série Você Crê na Bíblia. E lá você vai saber o que é essa mensagem. Então, essa mensagem ela foi transcrita em sermão, ou seja, em literatura, né, em livretos. E aí a gente pode citar, então, ela por parágrafos, né? Então, no parágrafo 90,
do sermão, uma trombeta que dá um sonido incerto, o mensageiro pregando, ele diz assim, ele ofereceu o quê? O seu espírito a todos os homens. Então, o Espírito Santo, ele é oferecido a todos os homens. O problema é que nem todos querem o Espírito Santo. O problema é que nem todos os líderes querem o Espírito Santo. Falamos recentemente aqui. Milhares de pessoas estão sendo enganadas porque dizem, é um homem de Deus. Então, se é um homem de Deus, tudo, 100% do que esse homem de Deus fala, é Deus dizendo. Nem sempre. Isso é um engano. Nem tudo que um homem de Deus está dizendo é Deus quem está dizendo. Ora, mas você não pode falar isso é muito perigoso, isso vai deixar as pessoas, vai abalar a fé. Aquele que tem fé alicerçada na palavra de Deus, sabe que isso é verdade. Se não sabe, vai procurar saber e vai ver que é verdade. Porque o homem é homem e o homem tem a tendência de chegar a uma certa altura, achar-se preparado, qualificado, mesmo sendo um homem de Deus, mas é homem. Ele se sente qualificado, preparado, baseia-se nas suas experiências pessoais e sai falando aquilo que Deus não mandou ele dizer. Ele é um homem de Deus, mas não está obedecendo naquele momento a ordem de Deus. Ou ele está entrando na frente e trazendo suas memórias e outras coisas e experiências pessoais e colocando à frente do que Deus mandou lhe dizer. E aí ele leva o povo a acreditar nele, a ter ele como seu líder, ele como seu pastor, no sentido de que Jesus falou lá em São João capítulo 10, versículo 27. Jesus disse, as minhas ovelhas, não são todas ovelhas que são ovelhas de Jesus. Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, reconhecem a minha voz, compreendem a minha voz. E por que compreendem? Porque me seguem. Ouvir, se você tiver um rebanho com 1 milhão de ovelhas e um pastor falar, algumas dali, se as milhões são ovelhas dele, elas vão compreender e vão ouvir no sentido de segui-lo. Mas se elas não são ovelhas dele, elas vão ouvir no sentido de tem um pastor chamando. Mas não é um pastor que está me chamando, é um pastor que está chamando. E aí elas não vão dar ouvidos a esse pastor, elas não vão segui-lo. Mas Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Por quê? Ouve, compreende e então segue. E como é que compreende? Ele ofereceu seu Espírito a todos os homens. Ele ofereceu suas bênçãos. Ele subiu ao alto e deu dons aos homens. Efésios capítulo 4, versículo 8. Alguém vai recebê-los. As minhas ovelhas ouvem, entre parênteses, compreendem a minha voz e me seguem. Alguém vai recebê-los. Alguém vai recusá-los. Não é da minha conta como vem. É apenas que chegue ali. Deus disse que assim seria e assim é. Pedro disse no dia de Pentecostes, Atos 2, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Como ele virá?
Não sei. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Agora, há tantos explicadores, há tantos corneteiros, e levando pessoas a acreditar em tantas tonterias que faz com que a fé das pessoas fique estacionada. Não é estabilizada, não é equilibrada, é estacionada. Porque há muita diferença entre você estar com a sua fé estacionada, estagnada, travada, do que estar com a sua fé estabelecida, equilibrada, firmada. Tem muita gente enganando-se com relação a isso. Muita gente enganada e muita gente enganados, porque diz assim, diz aquele velho versículo, velho no sentido de conhecido. No que é verdadeiro, nós estamos. E levando pessoas a ficarem com a sua fé estagnada. Quando no que é verdadeiro nós estamos, mas se eu sou uma virgem prudente, eu devo estar enchendo as minhas vasilhas de azeite. Porque aquela que está estagnada não vai encher vasilha de azeite, vai achar que está suficiente. E essas foram as virgens nécias, as que não estavam preparadas, tinha pouco azeite. Lembre-se que as virgens prudentes tinham azeite sobrando. Veja. Então, é muito sério. É muito sério. Nós precisamos estar muito atentos. Agora no parágrafo 103. Sermão, uma trombeta que dá um sonido incerto. Tudo o que for contrário a isso o quê? Palavra de Deus. Não tem outra verdade. É a palavra de Deus que é a verdade. Só que ela precisa ser revelada. E ela precisa ser revelada através do Espírito Santo. Através da compreensão que somente o Espírito Santo dá. E que nós temos que buscar o Espírito Santo. Não é automático, não. Não é porque eu passei pelo batismo na água que está tudo certo. Pronto, automaticamente eu já vou receber o Espírito Santo. Não. A mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias nos diz: você deve buscar, você deve pedir, você deve querer, você deve desejar e buscar, pedir mesmo. Nós já falamos a respeito disso aqui no canal. Essa mensagem aqui nos orienta. Ter tempo de dedicação para o Senhor. Eu sei que o Senhor está perto. Eu sei que o Senhor está às portas. Os sinais estão mostrando. E eu não quero ficar. Eu quero subir. Eu quero estar preparado. Abre os meus olhos, Senhor. É esta oração que esta mensagem que veio para os nossos dias nos ensina a fazer. Então não tem que ficar inventando nada. Não tem que ficar acreditando que é só eu estar afiliado a uma determinada igreja, é só estar afiliado a um determinado ministro, líder, pastor, seja lá o que você estiver chamando o seu líder, é porque ele tem um método certo, a maneira certa, ele me falou que é assim que é. Não, ele não tem que falar nada, ele tem que pregar a palavra do jeito que ela é. E quem tem que buscar encher-se do conhecimento do Espírito Santo, encher-se do Espírito Santo, é ele, sou eu, é você, é individual. Não é porque nós estamos ouvindo uma boa pregação que nós estamos seguros que está tudo certo, não. É cada um de nós que temos que fazer o nosso exercício de encher-nos do Espírito Santo. Está muito fácil acreditar que só porque eu estou no grupo certo, com o líder certo, com o pastor certo, ouvindo a coisa certa, que está tudo certo, que não está tudo certo, não. Ou eu busco a minha experiência pessoal com Atos 2, porque foi assim lá no princípio e é assim que vai ser,
ou eu vou ficar aqui ouvindo, 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 sem compreender, e ouvindo, só ouvindo, e vou ficar só ouvindo, vou virar um ouvinte, só ouvinte. Isso é muito sério. E nós não estamos inventando nada, é a mensagem que ele está dizendo isso. E quem está enxergando de outra maneira é porque não enxergou a mensagem ainda, porque não entendeu a essência da mensagem. Está achando que a mensagem veio para formar grupo, para formar igreja, para formar liderança. Não, não é isso. A mensagem veio para falar com o indivíduo e cada indivíduo tem que ter a sua experiência pessoal com Deus. E aí, indivíduos que têm a mesma experiência vão se reunir, vão congregar, vão ter um pastor, mas é cada um fazendo o seu papel, cumprindo com a sua responsabilidade. Não é o pastor que vai determinar se eu vou para o arrebatamento ou não. Sou eu com a minha experiência com Deus. E ele tem que fazer a experiência dele também. É mais sério do que parece. E é por isso que engana. É por isso que, se fosse possível, enganaria os eleitos. Por quê? As pessoas gostam de ouvir aquilo que faz bem para o ouvido e a alma fica em segundo plano. Eu creio, não me importa quantos comunismos ou quanto destes ismos e aquele ismo, igrejismo, romanismo, todos os outros, americanismos e tudo mais, cairão. Mas esta palavra permanecerá eternamente. Esta palavra permanecerá eternamente. Porque é uma palavra. E antes de ser uma palavra, tem que ser um pensamento. E uma palavra é um pensamento expressado. E Deus, na eternidade, teve isso em sua mente. E ele expressou os seus pensamentos. Isso se tornou uma palavra. E a palavra tem que ser manifestada. Agora eu quero concluir aqui. Por isso ele falou de um Messias. E tinha que vir um Messias. Ele falou que haveria uma igreja nos últimos dias, uma igreja com I maiúsculo, formado por pessoas daqui e dali, que têm a mesma fé, igualmente preciosa. Não é a igreja fulano de tal, a igreja fulano de tal. Isso é estatuto social, isso é uma associação religiosa, precisa ter para estar legalmente, para estar com porta aberta na rua, para ter alvará de funcionamento. Então tem que ser igreja, nome tal, igreja, nome tal. Isso é coisa burocrática, é da lei. Mas quando a mensagem vem e nos diz igreja, está dizendo igreja com I maiúsculo. É um membro daqui, um membro dali, ou 10 membros daqui, 10 membros daqui, ou centenas de membros aqui, mais um ali, ou milhares aqui, mais centenas ali, ou milhares ali. Entende? É a igreja universal. Não é a igreja universal que tem um nome de igreja universal, que tem um monte de igreja universal. Qual seria a certa? Não, igreja com I maiúsculo. A igreja universal é de todos os países. É isso. Então, e agora? Qual igreja de qual país que está certo? A igreja que estiver alinhado com a palavra de Deus. É o indivíduo que estiver de acordo com a palavra de Deus. Porque pode ser igreja do nome que for e ter milhares de membros. Se não estiver alinhado com a palavra de Deus, está dando sonido incerto. Não é ovelha de Jesus. Então, haverá uma igreja ali. E eu tomo a sua palavra. Eu creio nela. Creio que ele prometeu o Espírito Santo a todo crente que cresce. Então, concluindo aqui com Joel capítulo 2, versículo 32. Todo aquele que invocar o nome do Senhor, todo aquele que pedir o Espírito Santo, será salvo. Que Deus abra os seus olhos para que você possa compreender. E se estiver se alimentando desse evangelho superficial, que é o que mais tem hoje, você possa compreender que segurança está muito acima daquilo que você está ouvindo de um evangelho superficial. Segurança só tem aquele que compreendeu a palavra de Deus
e compreendeu através do Espírito Santo. Que Deus te ajude, que Deus te guarde. E agora, você que é um cristão, você que crê na palavra de Deus e que crê que todas as promessas que estão aqui são suas, se você tiver fé para receber, então você vai orar comigo e vai repreender todo o mal que tem na sua vida, todo empecilho. Talvez o mal que está na sua vida é uma falta de sabedoria, talvez é um controle do seu emocional. Esse é o mal, é um descontrole. Mas tudo isso tem aqui, ó. E Deus pode te dar, se você confiar nele. Talvez seja um desemprego, talvez seja uma ansiedade, talvez seja um princípio de depressão, um estado depressivo, talvez seja uma doença física, talvez seja um desejo que você tem que não consegue cumprir, um desejo que está alinhado com a palavra de Deus. Então ore. Ore juntamente comigo, confiando, porque ele existe. Quando a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, gente, é verdade. A Bíblia não está mentindo, não. Se você crê, você verá a glória de Deus. Se você deseja sentir a mão de Deus tocando em você, deseja sentir de verdade, ver a mão de Deus estendida para você e dizendo, ficar com a mão estendida assim, ó. Se você deseja ver a mão de Deus estendida para você, para que você entregue a sua preocupação na mão dele, você verá essa mão, porque ele está vivo. Se você deseja isso, você, Senhor, estende a mão para mim, que eu quero entregar na tua mão a minha preocupação. Eu quero entregar o meu problema, quero entregar minha falta de compreensão, porque eu sou ouvinte da palavra de Deus já faz anos. Faz muitos anos, já décadas que eu sou ouvinte da palavra de Deus, mas até hoje eu não consegui compreender. Até hoje eu fico inseguro ainda, quando eu ouço uma outra coisa, eu fico meio balançado se eu estou no que é verdadeiro. Eu ouço dizer que estou no verdadeiro, mas eu não tenho certeza. Estende a mão para mim, Senhor, me deixa entregar essa preocupação na sua mão. Irmão, não estou brincando não, eu jamais brincaria com isso. Se você pedir, você vai ver a mão de Deus sendo estendida para você. E se você tiver fé para entregar na mão de Deus essa sua preocupação, nunca mais você vai se preocupar com isso. Isso não é brincadeira, isso é verdade. Faça essa experiência. Entrega de verdade a sua preocupação na mão de Deus, você vai ver se alguma vez mais você vai ter problema. Confie em Deus de verdade. Confie em Deus como está nesta Bíblia aqui, ó. Peça o Espírito Santo para você ver se você não vai receber. Faz prova. Você vai ver se você não vai compreender a palavra, vai parar de ser enganado por líderes cegos. Agora, isso é uma questão de decisão, aí cabe a você fazer isso ou não. Você que decide. Você decide o seu destino eterno, decide aquilo que você vai ouvir, se vai alimentar a sua alma ou não. A decisão é sua. Então fale comigo agora. Ou melhor, junto comigo, fale com Deus agora. Senhor Jesus, tua palavra é tão séria e tem tantas pessoas brincando e brincando com a fé das pessoas. Misericórdia, Pai. O Senhor conhece a sinceridade do meu coração em trazer estas palavras. Qual o objetivo? Qual o motivo? Qual a missão? O que eu mais desejo, Pai, é que pelo menos uma pessoa que está ouvindo tenha sua mente aberta para parar de crer em tanta tonteria e começar a buscar uma experiência pessoal com o Senhor, porque uma só alma vale milhões. E se eu conseguir que uma só pessoa creia, já terá salvo milhões. Algo tão valioso. Então, Senhor, se o Senhor quer me usar como um instrumento, me ajuda a ajudar alguém. Eu estou aqui à disposição. E, Pai, eu sei que filhos e filhas do Senhor passam também por dificuldades, por problemas, por tantos desafios na vida pessoal, né? No sentido físico, psicológico, questões de relação pessoal, enfim, tantos problemas.
Mas o Senhor é um Deus tão maravilhoso, é um Deus que atende todo aquele que crê. Então, Pai, meu desejo é que o meu irmão, que a minha irmã, que deseja verdadeiramente, tenha a mesma experiência que eu tive, e o Senhor sabe que eu estou sendo sincero quando estou dizendo isso, de ver a tua mão, ver o Senhor estendendo, vir, estender a sua mão, esperar que eu entregasse em tuas mãos a minha preocupação que nunca mais eu tive, porque quando o Senhor tira é para sempre, é cura divina, seja cura física ou espiritual, seja psicológica, seja a cura que for que nós precisamos. Quando o Senhor cura, é cura divina, é algo que ninguém explica. E eu desejo, Pai, que o meu irmão, que a minha irmã tenha esta certeza, esta segurança, peça com fé e receba esta cura divina, esta cura que dá cada vez mais segurança em Ti, no quanto o Senhor está vivo, no quanto o Senhor responde oração, no quanto o Senhor responde intercessão. Pai, toca esta vida agora, Senhor. Toca esta alma agora. Eu te peço pela tua misericórdia, cura, liberta, atende cada necessidade. Eu peço para a honra e para a glória do teu nome, Senhor. Amém e amém. Deus continue te abençoando, falando ao seu coração e até uma próxima oportunidade, Senhor nos permitindo. Até breve.